Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Você aprenderá como opinar e defender o seu ponto de vista. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Você alguma vez já precisou defender seu ponto de vista, dar sua opinião sobre um determinado assunto? Tenho certeza que sim. Talvez você já precisou expressar sua opinião sobre alguma questão a um colega, se é justo ou injusto, por exemplo. Talvez alguém pediu a sua opinião. E aí, como é que você se saiu? Pense aí. Você já deve ter percebido que as pessoas pensam diferente de você sobre um determinado tema. Você já percebeu isso? Talvez lá na sua casa todos pensem da mesma forma, mas quando você chega à escola, percebe quantas pessoas pensam diferente de você. Isso é normal. Somos pessoas diferentes. Na aula de hoje, você irá, através da escrita e não apenas oralmente, aprender a defender o seu ponto de vista. Imagine que haja uma pequena pesquisa de opinião em uma escola de Manaus. A pesquisa tem por objetivo saber qual o posicionamento dos alunos sobre dois temas. Veja na próxima tela que temas são esses. Veja. A primeira pergunta é: o dever de casa é importante? Segunda pergunta: sua sala de aula é limpa e atrativa? Você, aluno, já tinha pensado nisso, nesses temas que foram expostos aqui alguma vez? Vamos agora verificar o resultado desta pesquisa. Observe. Nós temos aí vários alunos que foram convidados a participar desta pesquisa. A Maria, o José, o Raimundo e o André. Veja, observe. Maria e José não concordam que o dever de casa seja importante. Não sabemos o motivo até agora, mas eles devem ter suas razões. Já Raimundo e André dizem que é importante o dever de casa. Quanto ao assunto da sala limpa e atrativa, Raimundo e André não acham que a sala é limpa e atrativa, diferente de Maria e José, que acham que a sala é limpa e atrativa. Observe que é comum pensarmos diferente, porém existem assuntos que não dependem de opiniões. Por isso, é muito importante aprendermos a respeitar sempre quem pensa diferente de você. E para aqueles que querem defender uma opinião, sempre deve fazer com educação e respeito. Combinado? Avancemos em nossa aula. Na defesa de uma opinião, é muito importante a apresentação de argumentos, ou seja, razões. Veja a pergunta que aparece em tela para você. Mas por quê? Porque sim, não é resposta. E por que não, também não é resposta. É necessário que haja defesa do ponto de vista que você está defendendo. Dessa forma, vamos verificar agora as razões, os motivos do sim e do não da pesquisa feita anteriormente. Acompanhe. A Maria diz que não concorda com o dever de casa. Por qual motivo? Porque ela, segundo o que ela colocou aqui, ela gostaria de brincar mais. Este é o motivo dela. Já José gostaria de ficar mais tempo com os pais dele em casa, por isso ele não concorda com o dever de casa. Raimundo diz que concorda com o dever de casa, pois, segundo ele, através do dever de casa, ele aprende mais. Para o André,
o dever de casa é necessário, pois ele gosta muito de estudar. Veja, os alunos mostraram as razões. Aqui estão expostos os porquê das respostas deles. Vou ler agora para você um texto com uma opinião sobre um determinado assunto. Mas antes de eu começar, eu tenho uma pergunta a fazer. Você alguma vez já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que você é um deles? Guarde suas respostas aí e preste bastante atenção à leitura que eu farei. Pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar de criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas e etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada? Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças. Estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chegará lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim, acabou a infância e para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Texto de Roseli Saião. Acabamos de ler um artigo de opinião. Ele tem esse nome por expressar opiniões do autor sobre um assunto. No caso do texto lido, o assunto foi sobre a pré-adolescência. E você, conseguiu perceber a opinião da autora? Veja comigo alguns trechos retirados nos quais a autora mostra claramente a opinião dela sobre este assunto. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Ser criança é muito, muito importante. Por meio desses trechos, percebemos a opinião da autora sobre o termo pré-adolescência. Percebemos que ela não concorda com esse termo, não é? Você ouviu que não basta afirmar o porquê de concordarmos ou não com determinado assunto. Precisamos convencer. E convencemos por meio dos argumentos. O que é argumento? São razões, ideias que desenvolvemos para explicar a nossa opinião.
Veja na próxima tela as razões ou os argumentos que a autora usou para explicar o porquê de ela não concordar com o termo pré-adolescência. Veja, a expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é, argumento 1. Outro argumento usado, outra razão, outra explicação que a autora usou para defender a sua opinião. A criança deve aproveitar a infância, pois essa é uma fase que acaba e nunca mais volta. Último argumento: há adultos que se comportam como crianças. Bem, depois de lermos um artigo de opinião e ter identificado os argumentos da autora, preciso esclarecer alguns pontos. Diante de textos como este que acabamos de ler, podemos concordar com todas as ideias que o texto me trouxe. Eu posso também concordar apenas com parte das ideias ou discordar de tudo que foi apresentado. E você? Qual a sua opinião sobre este assunto? Você deve, nesta aula, elaborar um parágrafo, escrevendo qual o seu posicionamento sobre este termo pré-adolescência. Veremos agora os próximos passos para ajudá-lo na elaboração. Acompanhe. Primeiro passo é o planejamento. No planejamento, você deve pensar: qual é a sua posição? Você concorda ou discorda? Qual é o seu argumento? Estas perguntas devem ser respondidas antes de você iniciar a escrita do parágrafo. Segundo passo é a escrita. Você deve iniciar o parágrafo escrevendo o fato. No caso desta aula, você escreverá sobre se pré-adolescente é criança. Depois, insira a sua opinião, se você concorda ou não. Depois, você deve escrever os argumentos, as razões, as suas ideias para sustentar a sua opinião. Combinado? Último passo é a hora da revisão. Sugiro que depois de você ter encerrado o parágrafo, você troque com seu colega o texto que você escreveu. Verifique se as ideias estão claras e reescreva se for necessário. Quanta aprendizagem tivemos aqui, hein? Vamos exercitar agora? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Quais os passos necessários para elaborar um parágrafo opinativo? Vamos às alternativas? Letra A. Você precisa entrevistar, escrever e depois revisar. Letra B. Orientar, escrever e revisar. Letra C. Planejar, escrever e depois revisar. Letra D. Revisar, planejar e escrever. Quais são os passos necessários para elaborar um parágrafo opinativo? Vamos à resposta? A resposta correta é a letra C. Você viu nesta aula que é necessário, primeiramente, planejar, depois escrever e, por último, revisar. Passemos agora para a atividade número 2. Leia os textos abaixo e identifique qual deles nos mostra uma opinião. Texto 1. É bom ser criança e não precisar trabalhar. Ir para a escola e fazer dever de casa é muito chato, mas acho que trabalhar deve ser pior. Vitória, de 11 anos. Texto 2. Existem 8 planetas no nosso sistema solar. O Sol é uma estrela e os astronautas foram a Lua. Querido aluno, qual desses 2 textos apresenta uma opinião? Pense aí e responda. Vamos verificar qual é a resposta correta? A resposta correta é o texto 1. Observe, a Vitória, de 11 anos,
Através deste texto, ela diz a opinião dela, que é bom ser criança. Ela prefere ser criança que ser adulta devido aos motivos que ela expôs neste texto. Passemos agora para a atividade número 3. Identifique a alternativa que apresenta os argumentos usados pela autora do texto pré-adolescente é criança por não concordar com o termo pré-adolescente. Observe, aluno, não adianta você simplesmente dizer se concorda ou não. É necessário usar argumentos, ideias para sustentar a sua opinião. Vamos verificar quais argumentos a autora do texto que lemos em aula defendeu. Letra A. Pré-adolescente é uma adolescente que se sente mais jovem. Este é o argumento. Letra B. Deve-se aproveitar a infância, pois dura pouco. Letra C. Você já foi chamado de pré-adolescente? Letra D. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. E aí, aluno, qual a resposta correta? Vamos verificar? A resposta correta é a letra B. Deve-se aproveitar a infância. Por quê? Pois dura pouco. Este foi o argumento, a ideia que a autora usou para defender ela não concordar com o termo pré-adolescente. Depois de termos aprendido bastante na aula de hoje, convido-te para a hora da revisão. Você percebeu que é comum no dia a dia as pessoas emitirem opiniões, mas percebemos hoje também que não basta dizer sim ou não. É necessário apresentar argumentos sobre o ponto de vista que você está defendendo sobre um determinado assunto. Argumentos são as ideias que você usa para explicar uma opinião, correto? Fizemos isso através da fala e da escrita. Para produzir um parágrafo opinativo, são necessários alguns passos. Reveja. 3 passos são necessários. Primeiro, planejamento, a escrita e a revisão. No item de planejamento, você deve responder aos seguintes questionamentos. Qual é a sua posição sobre determinado assunto? Você concorda ou discorda? Qual é o seu argumento? Estas perguntas devem ser respondidas antes do início de um parágrafo. No item 2, você deve iniciar o parágrafo escrevendo o fato. No caso desta aula, você deve escrever sobre se o pré-adolescente é criança. Depois, insira sua opinião, se concorda ou não. A seguir, pode acrescentar os argumentos, as razões, as ideias. Combinado? Último item, é a hora da revisão. Sugiro que depois de ter encerrado o parágrafo, troque o texto com o colega. Verifique se as ideias estão claras e reescreva se for necessário. Encerramos mais uma aula produtiva de língua portuguesa. Obrigada pela sua atenção e parabéns por ter chegado até aqui. Aguardo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até mais!